Como é dirigir um carro da década de 60 nos dias de hoje? Vamos ver como é dirigir esse Jeep Willys 1961? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, para você abrir as janelas, você tem que abrir pelo lado de fora, porque a travinha fica aqui. E aí você tem que, se a mola não estiver muito boa, você tem que enrolar com a mão. Aqui a mesma coisa. A porta é só essa maçanetazinha aqui, que você tem que prender aqui e a porta está fechada. Vamos abrir a outra porta. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai abrir a outra janela e aí a gente enrola aqui até o final para não ficar batendo. Vamos abrir a janela traseira e também tem que enrolar para não ficar batendo. Aqui tá fechada a porta, beleza. Essa aqui a gente vai deixar fechada, mas é o mesmo processo. No caso aqui tem uma cinta aqui para impedir de que ela fique aberta, abrir fácil, né? E aqui tem essa cintinha aqui para quando você enrolar ela, prender com esse botão aqui e o que fica dentro ali. E essa janelinha aqui, mesmo tentando enxergar, na hora que chover você não vai enxergar nada. Que nem essa aqui, que também você não enxerga nada direito com isso aqui. Bom, vamos abrir as portas. E esse carro aqui, na década de 40, 50, 60, esse carro aqui foi, esse modelo CJ5 foi lançado na década de 50, acho que é 58 o primeiro CJ5. Antes tinha o CJ3, CJ3A, CJ3B. Depois, eu não sei qual que é o CJ4, mas tem o CJ5, que é esse aqui. Mas foi pensado no tamanho das pessoas que tinha nessa época, né? Então, o banco é pro tamanho das pessoas da época. Eu tenho 1,85 m e consigo andar, dirigir tudo, mas não foi feito pro meu tamanho esse carro. Feito para pessoas menores. E aí, outra coisa que você tem que fazer toda uma logística para entrar, né? Porque o carro aqui tá até mais alto do que o original no chão. Então, basicamente, se você quer entrar fácil, você vai ter que colocar o pé cruzado aqui para entrar, para ficar mais fácil. Aí você já vai botar a cabeça para dentro e vai entrar no carro. Vê que tem toda uma logística para entrar. E aí, pessoal, é um carro velho. E aí, qual que é o ponto mais crítico de um carro velho? Desengatei ele. É ele pegar na primeira partida do dia. Se a bateria estiver ruim, lascou. Vamos ver se ele pega. Então, girei o primeiro estágio aqui da chave. Vamos lá. Bom, esse aqui tá que nem um reloginho. O que a gente vai fazer? A gente vai observar os relógios dele aqui. Primeiro que carro frio, antigo, a gente não pode acelerar assim porque o motor tem que esquentar um pouquinho. E aí aqui a gente tem o reloginho de RPM. Você nota como não é de um carro moderno, que é super preciso.
demora um pouquinho para responder, não é super preciso. Esse cara aqui, que é o da temperatura da água, ele nem se mexeu ainda. E esse aqui da temperatura do óleo está dizendo que está 40 graus o óleo ainda, 40 e poucos graus o óleo, mas está subindo a temperatura. O de combustível, também não sei se é super preciso, eu não tenho experiência com esse carro aqui para saber, mas está marcando aí que está quase entrando na reserva. E o acelerador aqui é daquele jeito, ele tem a escala bem engraçada, né, que é 0, 2, 6 tal, bem grandão os números. Então, ou seja, ele vai, marca até 140 por hora, mas não sei se chega a 140 por hora ou se o motorista tem coragem de dirigir até 140 por hora esse carro aqui. E aí, vamos lá, para fazer manobras com esse carro. Pessoal, não é que nem um câmbio delicinha de um Gol, de um carro normal manual aí, de um carro moderno manual. Para engatar, ele tem uns cleques, ó. É macio, tá? Esse aqui é macio, ó. Terceira, quarta. Então, funciona bem. Mas a ré, olha, essa aqui é a minha posição normal aqui para conseguir dirigir e acelerar. Mas olha como é que fica para engatar a ré. Tem que afundar aqui a alavanca, fazer a pressão para baixo e puxar, empurrar no caso, né, para trás para conseguir dar ré. E aí o volante está todo esterçado e morreu à toa. E pessoal, subiu um cheiro aqui de gasolina dentro e ele morre à toa aqui, enquanto está frio. E olha só. Então você tem que acelerar um pouco a mais que o normal. Para conseguir manobrar. Esse carro aqui, ele até manobra bem, mas tem que fazer muita força na direção para você manobrar. O ideal é você não botar o pé no freio na hora de manobrar, para você se beneficiar de fazer as manobras com ele em movimento. Vamos engatar a ré de novo. Gira o volante. Se você dirigir com ele sem o pé, se você manobrar sem o pé no freio, e morreu de novo. Engata a ré. E agora a gente vai sair com o Jeep e manobrar com uma mão só. Vocês sabem que é mais pesado. Engatamos a primeira marcha. E vamos dirigir aí o carro. Vocês veem quantos minutos só para sair da garagem com o Jeep. E olha como pula aqui nas lajotinhas. E aí ele é alto e ele é largo, e passar no portão aqui exige atenção. Bom, não raspou nada. E a gente vai andar alguns metros e olha como chacoalha. E olha, essa estrada aqui ela tá boa, ela não tem buraco. E olha como o pneu pula.
Vamos engatar uma segunda marcha para não forçar tanto. E é assim, pessoal, faz barulho por tudo, bate capota, os feixes de mola aqui, os jumelos podem estar lubrificados, mas mesmo assim faz barulho. Tem um barulho do motor que entra na cabine, é difícil conversar com a pessoa que está sentada no banco ao lado. E pula pra caramba ao ponto de você bater a cabeça no teto. E pessoal, na década de 60, tinha pouco asfalto aí no Brasil. Era assim. A maioria das estradas era nessa situação para pior. Você teve as grandes rodovias sendo implantadas no Brasil a partir da década de 50, mas muitas na década de 60, 70. E você sabe que até hoje no interior do Brasil muitas estradas ainda não foram asfaltadas, né? E era assim que as pessoas dirigiam, pulavam, sofria na estrada, chegavam cansadas em seu destino, porque mesmo um carro como Fusca, Brasília, Variante na época, também não eram super confortáveis. Eram carros duros para andar. E assim era a realidade das pessoas, não conseguiam desenvolver muita velocidade nas estradas, então um trecho de 10 quilômetros levava às vezes meia hora para fazer, porque você não conseguia correr, senão destruía o carro, destruía a coluna e se machucava todo e estragava, tomava prejuízo. E assim era a realidade das pessoas aqui para se locomover. Quem tinha o privilégio ainda de ter um carro, né? E pensar que esse carro aqui tem a condição de um carro bom. E quem tinha um carrinho velho, tinha menos dinheiro na época, que tinha um carro de 20 anos de uso, sei lá, quem estava em 1960 e tinha um carro da década de 40, como que não era, né? Se esse aqui já é 2 gerações para frente aí do primeiro, 2, 3 gerações, né? Que tinha CJ2, CJ2A, depois CJ3, e esse aqui já seria, sei lá, a 5ª geração do Civilian Jeep, né? CJ quer dizer isso, né? Então imagina, esse aqui já é bom, imagina os anteriores, como eram mais apertados, a suspensão mais dura, a caixa de direção mais dura ainda, era mais um trator do que um carro, né? E aí, esse aqui já tem freio a disco, e na época só tinham freio a tambor. E tu acelerava, era brusco, tu freava, era brusco, não funcionava. E assim era. Vou deixar aqui um pouquinho com vocês para curtir o vídeo. Eu fico por aqui e vocês curtam o passeio.